Pensa numa música que tocou literalmente em cada canto desse planeta. Sim, estamos falando do mega hit global Despacito, do Luiz Fonsi e do Daddy Yankee. Mas olha, em vez de encarar essa faixa só como aquele som chiclete feito para dançar na balada, a gente vai fazer uma análise completamente diferente aqui. Vamos mergulhar nessa letra compasso por compasso e descobrir que por trás daquelas batidas super envolventes existe, na verdade, um poema de sedução romântica meticulosamente construído. É hora de desconstruir esse hino pop moderno e elevar essa letra ao patamar que ela merece, o da verdadeira arte literária. O que nos leva a uma pergunta bem provocativa. O que exatamente separa uma música que não sai da rádio de um texto com o peso e a técnica de uma obra-prima da literatura romântica? Seria o ritmo, as rimas, ou será que é a forma como a narrativa constrói um arco emocional que é simplesmente inegável? Ao longo dessa nossa análise, a gente vai tratar esses versos tão famosos com a mesmíssima reverência que normalmente é reservada para a poesia clássica, porque, por incrível que pareça, a estrutura narrativa de Despacito aguenta, e muito bem, esse nível de escrutínio. Ok, vamos mergulhar nisso. Olha só essa primeira citação brilhante. Tu eres el imán e yo soy el metal. Você é o imã e eu sou o metal. Logo de cara, nesses primeiros versos, essa metáfora cria uma lei da física. Não é um interesse casual, sabe? É uma atração magnética inelutável entre quem narra e a sua musa. Essa força que puxa os dois não é uma simples escolha, é uma atração inescapável, algo totalmente natural. E é exatamente essa premissa que ancora toda a história que vai se desdobrar daqui para frente. Seção 1. A dinâmica da atração. A atração inicial. Toda a grande história de amor precisa de um ponto de partida, né? Com aquela atração inegável já estabelecida, a conexão não começa logo com proximidade física, mas sim totalmente à distância, numa troca de olhares intensa e palpável. A música estrutura isso seguindo passo a passo os 3 estágios clássicos do cortejo romântico que acompanham a humanidade há séculos. Passo 1, o olhar. O narrador confessa, e aí avó um rato mirando-te. Ou seja, já faz um tempo que eu estou te observando. Passo 2, a aproximação. A decisão acontece com o chamado visual. Tu mirada já estava amando-me. E por fim o passo 3, o toque, preparando o terreno para o encontro inevitável. É uma escalada clássica desenhada verso a verso, criando uma tensão absurda antes de rolar qualquer contato físico. Seção 2. A arte da paciência. O ritmo do consentimento. Numa época em que os romances costumam ser apressados, com conexões muitas vezes fugazes, a tese central desse poema dá um salto de maturidade, focando no exato oposto, na paciência deliberada. Então, o ponto crucial aqui é o próprio título. Despacito não é só um adjetivo bonitinho ou um ritmo para dançar. Conceitualmente, ele define a desaceleração intencional do tempo justamente para saborear a intimidade romântica. Essa única palavra, sussurrada ali com toda a delicadeza na música, dita completamente o fluxo rítmico e narrativo desse encontro. É um lembrete constante de que a beleza da coisa toda está em viver o momento com plena consciência, segundo por segundo. E a letra bate nessa tecla da paciência várias e várias vezes. Tem sem nenhum apuro, que é sem nenhum apuro ou sufoco. Tem yo no tengo prisa, eu não tenho pressa. E talvez a frase mais poética de todas, me quiero dar el viaje, eu quero aproveitar a viagem. Essas frases específicas deixam muito clara a importância fundamental do consentimento mútuo e trazem essa ideia maravilhosa de que curtir a jornada até o destino é de fato o verdadeiro objetivo do romance, não é só sobre chegar lá rápido. Mas olha que interessante, essa lentidão inicial tem um propósito narrativo muito maior, revelando uma baita dualidade na música. A gente começa com uma abordagem delicada. Empeçamos lento, começamos devagar, e essa lentidão intencional funciona como uma preparação psicológica vital. É uma construção de expectativa que faz com que o outro lado da moeda tenha um impacto muito maior. Depois selvagem, depois selvagem, o clímax apaixonado. Ou seja, se segurar no começo é a garantia absoluta daquela explosão de paixão lá no final. Seção 3. Metáforas de intimidade. A poesia física. Conforme a distância física vai diminuindo, os recursos literários vão ficando cada vez mais complexos. O flerte sai do comum através de metáforas superpoderosas, daquelas que a gente encontraria facilmente num soneto clássico. E isso ilustra brilhantemente o nível absurdo de composição dessa obra. Um labirinto evoca toda aquela complexidade maravilhosa de conhecer a intimidade da outra pessoa. Um manuscrito fala sobre escrever uma história a 2, deixando uma marca permanente de amor no corpo. E um quebra-cabeça captura perfeitamente aquele encaixe exato e ao mesmo tempo desafiador da verdadeira conexão física. Elevar o corpo humano a um manuscrito literário é, sem sombra de dúvida, arte do mais alto nível.
E para sentir o peso disso, é só prestar atenção nessas duas linhas. Firma las paredes de tu laberinto e hacer de tu corpo todo um manuscrito. Assinar as paredes do labirinto de quem se ama e fazer do corpo inteiro um manuscrito. Gente, tem uma reverência tão profunda nisso, uma intimidade tão esmagadora e uma verdadeira devoção artística em desejar ler e escrever na pessoa amada desse jeito. É muito forte. Seção 4. O ápice do romance. O crescendo. Agora a coisa acelera. Com a tensão já construída, tanto na poesia quanto no físico, a pulsação de quem narra e a própria batida da música começam a subir. É uma sincronia impecável. Reparem bem como o espanhol é usado perfeitamente numa escalada rítmica que é irresistível. Os diminutivos criam um passo a passo totalmente hipnótico. Primeiro, passito a passito. Depois, suave suavecito. E aí, poquito a poquito. Essa repetição funciona como uma linha do tempo narrativa. É batida após batida, milímetro após milímetro. Os sujeitos chegam cada vez mais perto, imitando o próprio som, a própria sensação de uma respiração ofegante que se aproxima. E tudo isso explode no clímax lírico da canção. Déjame sobrepassar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos e que olvides tu apelido. Os limites, as tais zonas de perigo, não são simplesmente invadidos. A permissão é pedida verbalmente com a palavra déjame, deixe-me. E quando essa linha finalmente é cruzada com todo o respeito, o resultado é um estado de rendição total, absolutamente embriagante. É um arrebatamento tão forte que a pessoa amada esquece o próprio sobrenome, se perdendo completamente no momento. Sensacional, né? Vamos avançar e ver como isso se desenrola, porque no seu ponto mais alto, o poema decide que um romance desse calibre precisa de um espaço real para acontecer. A narrativa deixa de lado aquelas metáforas abstratas de labirintos e ímãs e ancora esse clímax numa realidade geográfica tangível, extremamente específica. A história finalmente pousa no mundo real. E é exatamente aí que a gente escuta esse convite deslumbrante. Vamos hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas gritem "Ai bendito". É uma metáfora geográfica de literalmente tirar o fôlego. O mundo natural ganha vida própria, as ondas do mar viram participantes ativas do romance, testemunhando e abençoando essa união com um grito de "Ai bendito". É a consagração definitiva do encontro amoroso pelas próprias forças da natureza. O que nos deixa com essa reflexão final. Como é que a cultura pop moderna, que tanta gente julga como superficial, na verdade continua essa tradição humana antiquíssima e profunda da poesia romântica? A grande sacada dessa análise é perceber que os maiores sucessos globais podem, secretamente, esconder narrativas de sedução literária atemporais e feitas com pura maestria. Então, da próxima vez que uma música super animada começar a tocar, vale a pena prestar um pouquinho mais de atenção. A gente pode estar de frente para uma autêntica poesia em movimento. Muito obrigado por acompanharem essa análise com a gente e até a próxima.